Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos mais uma semana e louvo a Deus porque eu sei que o Espírito Santo está falando com você. Eu sou a Ana Ribeiro, vamos continuar na série Conheça Sua Bíblia e vamos orar antes para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, eu te agradeço por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga. Eu peço ao Espírito Santo, meu amigo, meu querido, meu amado, que o Senhor fale com essa pessoa. Coloca a unção nessa gravação, Pai, que anjos especiais estejam aqui me assessorando e que a unção chegue para quem ouvir essa palavra, para quem expor-se diante dela. Peço que a unção do Senhor venha, Pai, e o Teu Espírito envolva essa pessoa e fale com profundidade no coração dele, que haja grandes mudanças em tudo que tiver que mudar. Te agradeço, Pai, pela Tua fidelidade e toda a honra e toda a glória entrego a Ti, Senhor. Entregamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O livro que vamos falar hoje é Eclesiastes. O título, Kohelet, em hebraico, é o livro do pregador. Kohelet significa pregador, ou ensinador, ou alguém, um orador público que se dirige a uma assembleia de pessoas. Não sabemos se é um nome pessoal, um pseudônimo ou título de um ofício. O autor e data não há menção do nome do autor no livro, mas em Eclesiastes 1:1 o chama de filho de Davi, rei de Jerusalém. O autor se identifica em 1:12, 2:7 e 12 e provavelmente foi Salomão, escrito em 935 a.C., no final da vida de Salomão. Algumas chaves. Versículo 1:2 vai falar sobre a vaidade da vida. O 2:24, viver a vida com leveza, a importância disso, né? Tem tanta gente estressada hoje em dia. É necessário a gente curtir também o nosso cotidiano, o dia a dia que nós levamos e viver o máximo possível com leveza e alegria. O 12:1 que fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Algumas pessoas, quando chegam na fase idosa, pensam, puxa, se eu pudesse, eu faria tudo diferente. Se eu pudesse, eu não teria feito tal coisa. Você que está me ouvindo, se você ainda não está na fase idosa, há tempo ainda de você mudar o rumo da sua história, para você não chegar lá no futuro e dizer por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que eu me preocupei tanto com cada bobagem, por que perdi meu tempo com coisas que não tinham nada a ver, por que eu dei tanta importância para coisas tão mínimas e deixei passar coisas tão importantes na minha vida. Não envelheça com essas coisas dentro de você. Muda tudo o que você tiver que mudar enquanto é tempo, enquanto você é jovem. E eu digo jovem aqui, enquanto você tem vigor, não é só o jovem na faixa etária, o jovem de cabeça, de alma, de espírito. O 12, 13 e 14 também é um versículo-chave que fala assim, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então aqui ele conclui, no início ele fala tudo é vaidade, mas aqui no final do livro ele fala, olha, concluindo, você quer ter uma vida tranquila, uma vida feliz, você quer sentir o sabor da alegria? Tema a Deus e guarde os mandamentos dele. E o Senhor vai te dar graça, vai te dar direções para você se dar bem na vida.
Palavra-chave: debaixo do sol e vaidade. Ele sempre vai bater na tecla de que tudo é vaidade, né? Tudo é passageiro. Capítulo-chave 12. Somente quando vemos a vida sob a ótica de Deus é que podemos considerar a vida um dom maravilhoso de Deus. A mensagem central: a vida separada de Deus é cheia de cansaço e desapontamento e nada vale a pena. Ao que tudo indica, o livro foi escrito por Salomão após seu esfriamento espiritual. Vemos alguém com crise de fé e desilusões, chegando à conclusão de que é fundamental o temor do Senhor, senão nada terá valido a pena. É o registro de uma busca intensa pelo sentido e satisfação da vida neste mundo. O livro defende a fé em Deus através de respostas a argumentos negativos. Salomão começa refletindo sobre o sentido da vida de uma forma filosófica. Chega à conclusão de que tudo é vaidade, sob o ponto de vista filosófico, sem a presença de Deus. No final de sua vida, ele viu que riquezas, honras, poder, sabedoria humana, sensualidade não traziam felicidade plena, pois Deus não estava presente. Tudo é vazio sem Deus. Como anda a sua vida? Quais as motivações que te fazem levantar todos os dias? Para quem você vive? O que você faz? O que você está plantando? Qual legado você vai deixar? Que seja tudo para o Senhor, baseado no seu relacionamento com Deus. Eclesiastes foi escrito sob a ótica de um homem natural acerca da vida. O livro mostra a brevidade dos bens terrenos em relação ao valor do eterno das coisas de Deus. Apresenta 10 vaidades ou futilidades que levam à frustração na vida. Em Eclesiastes 2, 15 e 16, futilidade da sabedoria humana. Os sábios e os astutos têm o mesmo fim, que é a morte. Eclesiastes 2, 19 a 21, futilidade do trabalho humano. O esforço no final não tem vantagem sobre o ocioso. Se você vive só para trabalhar, você não desfruta, você não consagra a Deus o seu trabalho, você não vive para ajuntar tesouros no céu, você só vai ficar cansado. Eclesiastes 2:26, futilidade do propósito humano. O homem propõe, mas Deus dispõe. É Deus quem decide. É o Senhor quem sabe aquilo que é melhor para você. Eclesiastes 4, do versículo 4 em diante, futilidade da rivalidade humana. Muito sucesso traz mais inveja do que alegria. Quando você vive uma vida só para competir, só com rivalidades, você tem que ser mais, você tem que estar na frente, isso não vai te trazer alegria, vai levantar invejosos e você não vai encontrar amigos. Eclesiastes 4, 6 a 7, futilidade da avareza humana. Ter muito alimenta a cobiça. É bom a gente ser próspero, mas quando o seu dinheiro está nas coisas, olha, você se torna um avarento, você se torna um escravo das coisas, um escravo de ganhar, de ter e ter, e nunca você vai estar satisfeito. Repreende, renuncie, confesse essa idolatria no seu coração e tira ela daí, em nome de Jesus. Futilidade da fama humana. A fama, irmãos, assim como a beleza, é breve. A fama é breve, incerta e logo esquecida. Não se iluda se você está sendo muito famoso, se você tem muitas curtições nas suas redes sociais, se você está tendo muito sucesso, tudo isso passa. O que fica mesmo é quem é você perante Deus e quem é Deus para a sua vida. O Eclesiastes 5:10 fala da futilidade
da riqueza humana, ela não satisfaz ou somente alimenta outros desejos. Eclesiastes 6:9, futilidade da cobiça humana. O lucro muitas vezes não pode ser desfrutado, apesar do desejo. Às vezes você não tem tempo para desfrutar aquilo que você conquistou. Às vezes você não tem saúde para isso. Eclesiastes 7:6, futilidade da leviandade humana. Ela apenas camufla o triste fim inevitável, que é destruição da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Eclesiastes 8:10, 14, futilidade do galardão humano, troca de galardão. O mal é honrado, o bem é desprezado. Muitas vezes tem pessoas que vivem esperando reconhecimentos de pessoas, mas irmãos, é importante você ser reconhecido nos céus, ser reconhecido por Deus. Não fica buscando aceitação e aprovação de homens, porque isso é futilidade também, é vaidade, né? Então a gente tem que buscar ser aceito diante do Pai, agradar o Pai, alegrar o coração dele. Eclesiastes investiga a vida sob o ponto de vista filosófico. O livro é uma indagação de alguém que vê apenas futilidades em tudo ao redor dele, até seus olhos se abrirem para contemplar o significado na vida, ao tomar em conta a existência de Deus. Nossa vida só tem sentido se nós olharmos para Deus. Assim, muitas afirmações de Eclesiastes têm causado perplexidade, interpretações errôneas, pois suas perspectivas e seus propósitos não foram analisados dentro do contexto em que o livro foi escrito. Então é importante você prestar atenção no contexto. O livro de Eclesiastes registra as observações, reflexões, pesquisas, experimentações do pregador, que buscou em vão a realidade, a verdade, através do raciocínio, do racionalismo, e não chegou a nada, e do empirismo, através das experiências. Também não encontrou respostas para a sede que havia no seu coração. Em ambas as indagações, ele sempre se frustrou, concluindo que tudo é vaidade ou tudo é futilidade. Nesta busca, então, ele descobriu que a verdade essencial está em Deus e que tem que vir por revelação divina. Minha oração é que o Senhor se revele a você hoje. O sentido da sua vida, a razão de você ter nascido, a razão de você estar onde está, de ter a família que você tem, de ter o trabalho que você tem, de ter os relacionamentos que você tem. Que o Senhor se revele a você. Que você veja a mão do Senhor e o sentido, o propósito enorme que o Senhor tem para a sua vida. Não desperdice esse propósito. Viva intensamente os propósitos de Deus. Salomão expressa um certo pessimismo nesse livro, mostrando provavelmente sua própria decepção e desilusão, depois de uma vida longa de carnalidade. As causas do pessimismo dele: ele vivia a vida egoisticamente, em vez de socialmente. Vivia para ter em vez de ser ou dar. O paradoxo da vida é que quanto mais a pessoa obtém, tanto menos ela realmente tem. Quanto mais ela dá, tanto mais ela recebe. Quanto mais ela vive por sua própria felicidade, tanto menos é feliz. Sabe, eu conheço muitas pessoas felizes, e essas pessoas são pessoas altruístas, que vivem pensando não só nelas, mas em sua família, em filhos, em netos, em amigos, em igreja, enfim, ela sempre está olhando também para o outro, e elas têm alegria de viver. Salomão viu a vida como algo separado de Deus em vez de controlado por Ele. Ele viu a vida terminar com a morte em vez de ter um destino além. Enquanto Provérbios aplica a sabedoria no benefício prático de uma vida dirigida por Deus, Eclesiastes aplica a sabedoria no objetivo filosófico de entender o significado da vida.
ele indaga o porquê da vida. Valeu a pena ter vivido? No final, graças a Deus, ele chega à conclusão correta, que é viver a vida em Cristo. Vale a pena quando deixamos Deus no centro da nossa vida. Nenhum outro livro da Bíblia é mais específico na rejeição do naturalismo e humanismo do que esse. O autor expõe a futilidade de uma filosofia de vida baseada apenas na sabedoria natural e mostra como a sabedoria, riquezas e prazeres resultam em desilusão, se procurados com um fim em si mesmos. O caráter de Deus nesse livro, ele é onipotente, onisciente, ele é eterno. E o papel de Deus, ele é o Senhor. A vida real está nele. Ele é aquele que sustenta a vida, dando sentido a ela. Jesus em Eclesiastes, ele é o pão da vida. Tudo foi feito por ele e para ele. Somente Cristo pode trazer a satisfação, a alegria e a sabedoria que buscamos na vida. O maior bem que podemos ter é o único pastor. Eclesiastes 12, 11, que oferece vida abundante. Para você refletir, para o cristão, viver não é apenas existir debaixo do sol, mas acima do sol, nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Aquilo que debaixo do sol é impossível, o homem de Deus, acima do sol, conhece e afirma ser gloriosamente possível. A vida debaixo do sol é fútil sem a relação com aquele que fez o sol. Debaixo do sol, vida materialista. Acima do sol, vida sobrenatural. Para combater a vaidade, a futilidade, precisamos temer a Deus. Ser sábio sem temer a Deus é vaidade, é loucura. Você deve viver uma vida simples, pois há a certeza que Deus pedirá contas. Preste atenção nos seus atos, porque nós vamos prestar contas. O livro critica o modo egoísta de viver. A verdade essencial está em Deus e ela vem por revelação divina. Somente Deus pode satisfazer a sua vida. Eclesiastes mostra como a pessoa deve viver num mundo sujeito a intempéries. A satisfação da vida só pode ser encontrada quando vivemos aqui, mas olhando para a eternidade. Vencemos as vaidades da vida pelo temor do Senhor. Devemos ver a vida sob o prisma divino e confiarmos em Deus. A vida é um dom de Deus e por isso você deve vivê-la de forma que o nome dele seja honrado todos os dias através da sua vida. O Senhor julgará todas as pessoas, portanto, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Cura interior para a sua vida. Eclesiastes 8, 6 diz assim: pois há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Deixe sua vida no altar de Deus, há tempo para tudo. Deixe o passado no passado e assim você poderá evitar depressão. Deixe o futuro no futuro, guardado em Deus, e assim você não viverá ansioso. Viva com singeleza de coração, apreciando cada dia de sua vida, com gratidão. A palavra profética para você está em Eclesiastes 11:10. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. O Espírito Santo está capacitando você a viver o presente. Afinal, a vida é um presente que deve ser aproveitado com graça e sabedoria. Que Deus faça frutificar e florescer essa palavra no seu coração e grandes transformações aconteçam no seu caminhar. Deus te abençoe. Até a próxima semana com Jesus, sempre. Um beijo no seu coração.